Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de fevereiro e no resumido número 300, o século da solidão digital. DeepSeek abala o império da IA americana, Meta abandona checagens de fatos e abraça Trump. Jovens preferem brigar para as câmeras, artistas se revoltam contra algoritmos do Spotify, pessoas pagam para fingir vida social e muito mais nesse episódio de Volta das Férias cheio de novidades. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Chega ao fim as minhas férias, espero que vocês tenham acompanhado e curtido as entrevistas, eu adorei fazer. Foi temático esse ano, sobre inteligência artificial em vários setores, então se você não conferiu as entrevistas, recomendo escutar porque ficaram bem legais e só com gente fera falando sobre o assunto. As capas dessa temporada do Resumido Entrevista ficaram muito lindas, feitas pelo Felipe Araújo, mais uma vez, que também fez a capa especial desse episódio de número 300. E nessa mudança de temporada eu inicio também um novo formato, um ajuste, na verdade, no formato do Resumido, que agora vai ficar um pouquinho mais enxuto. Todas as notícias que eu comentava ali nas curtinhas, que eu falava mais rapidamente sobre alguns temas que foram assunto na semana, vão agora fazer parte da newsletter O Futuro Resumido. Se você não assina, é só você visitar resumido.cc/newsletter e assinar, porque esses assuntos mais rápidos, mais de dia a dia, vão ficar por lá e aqui o formato vai ficar um pouco mais reflexivo. Esse formato basicamente é o seguinte: eu vou pegar os temas que eu tiver mapeado para a semana, para o episódio, e eu vou falar de uma maneira mais solta. Eu vou falar um pouco mais analítico, um pouco mais opinativo sobre o que a gente está falando. E aí eu guardo para a newsletter as coisas mais objetivas, as notícias de dia a dia, as análises, e assim ficam dois conteúdos complementares, a newsletter e o podcast, como já era para ser, mas acho que com um conteúdo um pouco mais resolvido. Então depois me diz o que você achou disso, se você tá gostando, se você achou legal o episódio desse jeito. Acho que talvez eu vá me atrapalhar um pouco, não tô acostumado a gravar assim. Aliás, lá no início do podcast eu gravava assim, eu só anotava num papel os tópicos e improvisava. Mas se você ouvir um episódio lá pelo 10, episódio 11, 12, talvez você não ache tão bem acabado como é hoje em dia. Mas acho que vai dar certo. E ao longo dessa semana eu vou lançar ainda um episódio extra falando sobre as mudanças no formato de distribuição do conteúdo do Resumido. Como você sabe, tem o podcast, tem a newsletter, tem o site, tem os relatórios mensais, tem muita coisa do conteúdo do Resumido que vai começar a ser mais afunilado, vamos dizer. E você vai entender melhor nesse episódio que eu vou soltar ao longo da semana. E vamos então começar mais um ano de Resumido. Obrigado pela audiência, por estar aqui mais uma vez. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. There's a difference between aloneness and loneliness. I mean, there's many times that I spend alone. I'm the father of a 17-month-old, so there's times when I spend alone at a bar or, just like having a drink by myself, and I'm like, oh my God, thank God, this is the next thing to heaven. But chronic loneliness, being alone more year after year, that's a real problem. That tends to correlate with much less happiness and with serious problems both for individual health and I think for community health. A gente está vivendo uma mudança estrutural sem precedentes nas relações humanas. Não é só uma tendência passageira, é uma reconfiguração da sociedade. A gente está mais conectado digitalmente, mas está mais isolado fisicamente. Um artigo da The Atlantic falando do século da solidão fala justamente sobre isso, Como a gente chegou nesse ponto onde a conveniência digital acabou superando a necessidade humana de contato. O artigo fala como a interação presencial vem diminuindo há décadas, acelerada bastante depois da pandemia, também pelo trabalho remoto, pelo consumo digital. E essas mudanças incluem coisas do dia a dia, Se antes a gente ia comer fora, ia no cinema, hoje em dia a gente pede comida para receber em casa, assiste um streaming. E isso vai transformando atividades que antes eram bem sociais em atividades solitárias.
E não é só o trabalho também, até as compras, o entretenimento, os cultos religiosos, tudo vai sendo feito dentro de casa. Esse impacto da tecnologia na socialização vem já desde muito tempo, né? Televisão, automóveis, recentemente os telefones celulares, tudo isso vai moldando um estilo de vida cada vez mais solitário. Os jovens, principalmente, estão menos sociáveis, os adolescentes saem menos, eles dirigem menos, têm menos amigos próximos que as gerações anteriores. Quem tem filho mais novo, adolescente, sabe ou percebe essa diferença geracional de maneira bem clara. Pelo menos eu, conversando com meus amigos, percebo isso. E a influência dessa solidão chega até na política, porque as pessoas com diferentes visões se afastam e isso acaba contribuindo para a polarização que a gente vive hoje em dia. E mesmo que hoje as pessoas estejam escolhendo ficar sozinhas, vários estudos indicam que as interações sociais aumentam o bem-estar. Mas é isso, a gente está vendo a ascensão dos chatbots, assistente virtual, substituindo esses relacionamentos reais, e a gente vai vendo também os espaços públicos sumindo. A gente vê fechamento de bibliotecas, de centros comunitários, de campos esportivos, isso aí tudo reduzindo a oportunidade de interação social. E incentivar o convívio presencial, limitar o uso de tela, fortalecer os encontros é o que pode ajudar a reverter essa tendência. Porque hoje a gente já tem uma queda de 20% na socialização entre 2013 e 2023. Entre os jovens e homens solteiros, essa queda é de 35%. E a gente passa 7 horas assistindo televisão ou tela para cada 1 hora de socialização presencial. E essa solidão, como eu disse, não é um sentimento individual, já é um fenômeno social. Muda a arquitetura das casas, que já são projetadas para esse isolamento. Os apartamentos são construídos pensando no Netflix and chill, né? Você assistiu Netflix, você tem um telão, uma super TV, e esses espaços privados vão ganhando mais importância em relação às áreas comuns. Isso aí gera dificuldade em lidar com interação presencial, né? Quanto menos a gente se encontra, menos a gente está acostumado a se encontrar. Jovens com ansiedade social e a transformação desse conceito de descanso em isolamento, né? A gente descansar é ficar sozinho. With breaking news. We have breaking news right off the top here at 11 o'clock. I-Team sources saying a brawl inside the Revere High School was so bad, an employee was hit in the face, got knocked out, and had to be taken to the hospital. It's the first week back at school at Revere High. Esse comportamento ultraconectado que afasta a gente vai afetando o dia a dia das pessoas. O New York Times falou sobre o aumento dos vídeos feitos por adolescentes de brigas em escolas. Teve o caso numa escola chamada Revere High School, que ficou bem conhecido, mas esse não é um caso isolado. A tecnologia acaba servindo como um catalisador e amplificador dos conflitos. A partir desse isolamento, os telefones viram uma ferramenta para registrar essas provocações e isso gera um ciclo vicioso, né? O conflito, o registro, aí viraliza, gera mais conflito e isso vai tendo mais pressão social para filmar em vez de você intervir e tentar parar aquela briga. É uma cultura do espetáculo que acaba se sobrepondo à empatia humana. Tem várias consequências disso. Escolas perdendo controle sobre as dinâmicas sociais, pais, professores estão despreparados para essa nova realidade. O cyberbullying, que vai virando violência física, né? Essas brigas são a materialização do que antes era uma agressão digital. E tudo isso faz pensar que as escolas precisam repensar as políticas nessa era digital. You want people to walk down the street with a mask on? Let's not start this, John. Do you, though? Let's not start this. Okay? Let's start it. I don't want to start this bullshit. I'm not going to sit here with no medical degree, listening to you with no medical degree, with an American flag behind you, smoking a cigar, acting like we know what's up better than the CDC. All I do is I watch the news once every 2 weeks. I'm like... Porque a gente está vivendo uma nova dinâmica de poder. E a gente viu isso nas eleições dos Estados Unidos. Os youtubers são os novos formadores de opinião política. Youtubers que são chamados de podcasters, mas na verdade são vídeos de entrevistas e bate-papos de 500 horas, né? O Joe Rogan, né? Talvez o nome mais influente e conhecido desse formato. E esses espaços acabam misturando entretenimento com política, aí são impulsionados por algoritmos, vão criando essas bolhas ideológicas e vai aumentando a polarização que acaba virando um modelo de negócio. Porque para as plataformas é ótimo, gera essas bolhas com o superconsumo, que ele pode vender mais anúncio. Para o criador, podcaster, youtuber, ele também chega a cada hora num público maior.
E a gente já vê que 37% dos vídeos mais populares no YouTube abordam política. E esse conteúdo cresce muito quando fica perto de eleição. E o perfil demográfico dessa audiência é 80% masculina. A Bloomberg fez uma reportagem sobre um estudo que mostrou que 9 podcasters foram os principais influenciadores para o jovem homem americano na casa dos 30 anos, branco, para votar no Trump. É uma amostragem muito pequena, né? 9 canais terem esse poder todo, mas é assim que tá nessa era de isolamento social em que todo mundo acaba ouvindo essas coisas sozinho em casa e engajando. E isso vai afetando também a cultura, né? A gente vê como o Spotify mudou os hábitos musicais, o que começou como uma plataforma de música, em que você até trocava música com os amigos, virou uma plataforma de playlist algorítmica que conduz a audiência, o consumo musical de todo mundo. Hello, my name is Alex Figueira and I'm here to tell you why human music curation is so important. Let's say you were a cook and you invite some people over to your place and you're gonna cook for them. You love food, you love cooking for people. What kind of food will you cook for them? What kind of ingredients will you get? How much time will you be willing to spend in the kitchen? So it's no different for us when we make a playlist for you at Rover. We go wherever we have to go in order to get only the best ingredients. Para piorar, surgiu agora uma notícia sobre um programa secreto do Spotify que estaria substituindo artistas por músicas produzidas em massa, às vezes com IA, para botar nessas playlists. Esses artistas fantasmas, que são chamados assim, não têm uma identidade real. É só uma forma de gerar play que gere receita de volta para a plataforma e não para os artistas reais. É uma forma de diluir o volume de consumo de música, o volume de plays que iriam para artistas reais. Por conta disso, já está tendo um movimento anti-algoritmo, que é justamente uma reação a essa padronização cultural, buscando autenticidade, um retorno ao underground, né? Cenas locais, valorização da curadoria humana. Uma outra forma de ouvir música é que você prioriza a qualidade em vez da quantidade, a autenticidade em vez da conveniência, a arte em cima do produto e principalmente o humano em cima do algoritmo. Essa artificialização da vida social, essa superdigitalização dos nossos encontros, chegou a um ponto que já tem um fenômeno chamado Get Your Flex, que é um serviço que por $99 gera sua presença falsa em eventos. So basically they have like fake accounts like that are private but have like a pretty person's picture. You can pick a boy or girl account. They ask you which city you're in and they'll be like, what kind of stuff do you want? Do you want concert? Do you want like a soft launch picture in a cool cafe or, you know, aesthetic looking restaurant? And I have to say I'm kind of impressed with their service. Like, você contrata uma pessoa para te marcar num vídeo de um show, de uma festa, para você poder repostar no seu stories e fugir do FOMO, né? Você não foi, queria ter ido, todo mundo pensa que você foi, você bota lá e vira uma mentira social. Isso é parte dessa pressão por uma vida social perfeita, em que você está em todo lugar, que o Instagram é uma vida perfeita, em que a realidade é menos importante que a performance. Obviamente, isso aí gerando mais ansiedade social, implicações psicológicas, problemas de autoestima e todo o resto. E o que a gente vê como tendência futura talvez não seja o ideal para resolver essa solução, que é usar IA como companhia, metaverso como uma forma de escapar e de se encontrar, com essa constante necessidade, essa busca por conexões autênticas. Então, talvez o contraponto a isso seja um movimento de resistência ao digital. E aí ficam várias perguntas, né? Como é que você equilibra a tecnologia com essa humanidade? Qual é o futuro das relações humanas? Como é que você vai preservar as conexões genuínas? E o mais importante, se é possível reverter esse processo de isolamento. E o que você acha disso tudo? Me conta. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp ou para o Telegram para 21 97 969 5848 ou então manda um alô no Instagram, no TikTok, no Threads, @resumido.podcast, tem Bruno Natal no Blue Sky, tem também o youtube.com/resumido. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
If you're wondering what the heck is going on with DeepSeek, the new Chinese-made AI model that's causing a freak-out in the US, here are the 3 things you need to know. Okay, 1. The reason this new model is impressive is because it performs nearly as well or better than the current top AI models in reasoning tasks like math problems, coding, and knowledge-based questions. But 2, the real reason it's such a big deal is that all of that high performance supposedly costs a fraction to run compared to those other top AI models. Olha, essas férias me lembrou um momento que eu tive nas férias de 2 anos atrás, quando o ChatGPT foi lançado e eu tive que interromper o descanso para fazer um episódio especial. O episódio ficou muito legal, inclusive. Mas dessa vez eu decidi não interromper as minhas férias para tratar de nenhum assunto, que foi bom. Deu para esperar maturar e digerir esses assuntos todos, mas não faltou oportunidade, né? Uma dessas oportunidades foi o lançamento do DeepSeek, o concorrente da ChatGPT chinês, que sacudiu o mercado. Rapidinho virou o app mais baixado nas lojas da Apple e do Google no mundo inteiro, e as capacidades técnicas impressionaram porque eram bem superiores, até em alguns casos, ao ChatGPT em vários testes que foram feitos. E principalmente é um sistema que é gratuito e não tem limite de mensagem. Você pode ficar lá usando que o negócio não acaba. Isso tudo é mais um capítulo nessa nova guerra fria tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Como se sabe, né, os Estados Unidos restringiu a exportação de chips avançados para a China para tentar conter o avanço da IA por lá. Tiveram vários controles de exportação durante o governo Biden. E a resposta chinesa é mostrar inovação e eficiência mesmo assim. O DeepSeek argumentou que para desenvolver a plataforma, o modelo de linguagem deles, eles usaram só 2.000 chips da NVIDIA do modelo antigo, em comparação aos 16.000 que são usados pelas empresas americanas. E que esse treinamento todo, a criação do DeepSeek, custou só 6 milhões de dólares, em comparação aos bilhões de dólares que são gastos pelas empresas dos Estados Unidos, principalmente. Muita gente está chamando isso do momento Sputnik de IA, em comparação com a corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia nos anos 60, quando a Rússia conseguiu botar um homem em órbita antes dos Estados Unidos, que eventualmente conseguiu colocar um homem na Lua antes de todo mundo. E isso despertou também um ufanismo nos Estados Unidos. Eu vi muita gente, muitos veículos, muitos podcasts que têm uma postura mais progressista abraçarem o discurso americano, sair detonando o DeepSeek, protegendo as empresas americanas, independente das posições políticas. Eu acho que isso serve como um reconhecimento bipartidário nos Estados Unidos da ameaça tecnológica que é o avanço da IA em outro país, né? No caso do Brasil, a gente fica só assistindo mesmo, mas os Estados Unidos e a China estão de frente nisso aí. Os Estados Unidos está de presidente novo, né, o Donald Trump, e ele anunciou um pacote de 500 bilhões de dólares, um projeto chamado Stargate, só para avançar o desenvolvimento da IA. Esse pacote foi anunciado antes do surgimento do DeepSeek, o que deixou a coisa toda mais amarga, né, ao saber que os chineses gastaram tão pouco, se de fato tiverem gastado o que eles anunciaram. E aí tem uma ironia aí da propriedade intelectual, porque a OpenAI acusou o DeepSeek de ter copiado boa parte do código do ChatGPT para poder criar o DeepSeek. Só que o ChatGPT foi construído minerando, raspando a internet, todo o conteúdo disponível, inclusive todo mundo que publicou em blog, redes sociais e tudo mais, sem autorização. E tem vários processos contra a OpenAI por violação de direitos autorais. O New York Times é um que processa por 2,3 bilhões de dólares. Então, de repente, vem uma mudança no discurso sobre propriedade intelectual com a OpenAI acusando os chineses de cópia. E aí é legal pensar sobre a filosofia chinesa de inovação, que é uma visão cultural diferente do Ocidente. A inovação na China é baseada em aprimoramento contínuo, em coletividade, que é diferente da ideia ocidental de uma criação original, uma proteção rígida, com patentes e tudo mais. Isso aí é uma influência dos tempos de Confúcio, e a cultura chinesa valoriza a imitação como parte do processo criativo. Eles priorizam a repetição, refinamento progressivo. É por isso que eles têm essa tradição de caligrafia, de artes marciais, tudo seguindo essa abordagem, né? Que é a excelência, vida e repetição, do aperfeiçoamento ao longo do tempo. Só que depois do sucesso de empresas de tecnologia como Huawei, ByteDance, Alibaba, os chineses começaram a se inspirar nos modelos existentes, né? Começaram a se tornar essa referência em inteligência artificial, em telecomunicação e e-commerce, e começaram a priorizar esse crescimento de inovação própria.
Por isso que o governo chinês vem fortalecendo as leis de propriedade intelectual para poder proteger e manter essa liderança global. E parte do projeto de liderança global da China tem a ver com uma opção do DeepSeek de ser um modelo open source, um modelo de código aberto. Significa que o código fica completamente disponível publicamente, plataformas como GitHub e outras, e isso dá a possibilidade de quem baixa esse modelo poder modificar, adaptar, inclusive criar sua própria versão, rodar o seu próprio modelo localmente, no seu próprio computador. Isso é um contraste completo com o modelo fechado da OpenAI. É engraçado que a OpenAI tem Open no nome e esse Open é de open source, de código aberto, apesar deles terem abandonado completamente esse conceito. OpenAI's CEO rethinks open sourcing. Sam Altman, the CEO of OpenAI, did an Ask Me Anything session on Reddit and made some eyebrow-raising comments. He admitted OpenAI might have been on the wrong side of history about open sourcing its AI technology. If you've followed OpenAI since day one... A IA da Meta, a Llama, também é de código aberto, com um pensamento estratégico de dominar o mercado, né? Sendo a ferramenta mais disponível gratuitamente para todos, você tomar conta do mercado com todo mundo usando a sua linguagem. Só que o DeepSeek chegou com um modelo de linguagem mais evoluído que o da Llama, então também causou esse tipo de ruído na Meta. E aí, como eu falei, essa alegação de que custou 6 milhões de dólares para desenvolver o DeepSeek entra em rota de colisão com os 500 bilhões do projeto Stargate, com a valorização da NVIDIA, dos chips da NVIDIA, com o tipo de gasto que as empresas americanas alegam ser necessário para chegar à superinteligência que vai ser equiparada à dos humanos. E por conta disso, com essa nova realidade financeira para construir um modelo, teve um impacto no mercado financeiro imediato. As empresas de tecnologia perderam 1 trilhão em valor de mercado, a NVIDIA teve uma queda de 17%, perdeu 589 bilhões de dólares em valor de mercado em um dia. Só como comparativo, isso é o valor de 7 Petrobras. Teve uma recuperação parcial posterior e depois uma reavaliação do setor de IA. Só que também não é tudo tão simples quanto parece. O DeepSeek, com esse sucesso todo, começou a ver sobrecarga de servidor, teve suspensão de novos cadastros, teve ataque malicioso em larga escala, teve vazamento de dados de 1 milhão de registros. São todas questões de infraestrutura, então não basta custar 6 milhões para desenvolver o projeto, de novo, se é que esse é o valor que foi gasto, sem você considerar todo o resto que precisa ser investido para evitar esse tipo de coisa. E nessa disputa geopolítica, outros pontos foram levantados, um deles sendo a privacidade. Como é que ficaria a questão do armazenamento dos dados dos usuários na China, em vez de ser armazenado nos Estados Unidos? Do ponto de vista de nós aqui no Brasil, talvez não faça nem tanta diferença, porque os nossos dados estão acessíveis para governos de outros países que não o Brasil, né? Não que se fosse do Brasil fosse melhor, mas tá na China, tá nos Estados Unidos, quem disse que um é melhor do que o outro, né? Inclusive nesse momento que está tendo essa aproximação de Big Tech do governo dos Estados Unidos, o que pode ter implicação para os usuários no mundo todo. E em termos técnicos, falando especificamente do uso do DeepSeek, eles lançaram esse modelo chamado R1, que é um modelo baseado no pensamento em cadeia. Ou seja, você pede uma coisa para o modelo, ele não responde de uma vez, ele vai pensando em fases, em etapas. E o mais legal do DeepSeek é uma questão de design mesmo, a interface, o tipo de interação que eles criaram. Porque hoje em dia, né, usando o ChatGPT, o Google Gemini, o Claude, o modelo que for, você não sabe como é que a IA chegou naquele resultado, não é muito transparente. Então você faz uma pergunta, recebe uma resposta e às vezes você fica ali preso sem conseguir extrair o que você queria, em parte porque você não sabe o que a máquina está entendendo. E no caso do DeepSeek é diferente. Quando você faz uma pergunta, um pedido, ele mostra em tempo real todo o encadeamento de pensamento que ele está tendo para gerar a sua resposta. Isso, além de ficar mais transparente, também ajuda você a comandar ali, pilotar essa troca melhor, porque você entende o que a máquina entendeu do seu pedido e você consegue ajustar o que está errado. E, obviamente, por essas questões de China e Estados Unidos e essa disputa política, várias pessoas fizeram vários testes de conteúdo e o caso mais comum foi fazer alguma busca sobre o massacre na Praça da Paz Celestial, em 1989, um caso de massacre de estudantes conhecido da China,
e que o DeepSeek nega a existência, diz que está fora do banco de dados. E às vezes, alguns casos que as pessoas postaram no Twitter vídeo, em que o DeepSeek começa a responder e aí desiste no meio, como se tivesse disparado um gatilho para não dar aquela resposta. E um outro usuário perguntou pro DeepSeek se ele usava os modelos do OpenAI, os códigos como base, e ele afirmou que sim. Isso aí também viralizou. No fim das contas, o que essa chegada do DeepSeek representa é uma democratização e a transformação desses modelos de IA em commodities, né? A barreira de entrada fica completamente reduzida e isso vai propiciar que mais gente consiga criar, consiga inovar usando IA. Inclusive, uma das aplicações de IA muito usada é em blockchain através de cripto. Já existem várias empresas, vários projetos explorando várias áreas, como tokenização de ativos reais, criação de agentes de IA, que aliás vai ser um assunto no episódio que vem. E um modelo gratuito, open source e barato de usar, porque as APIs do DeepSeek são muito baratas, pode acelerar esse processo todo. Algumas pessoas acharam, isso vai diminuir os investimentos. Não, acho que vai talvez migrar os investimentos para outras áreas. Isso tem um impacto no ecossistema todo. O que a gente sabe é que o DeepSeek chegou, que o paradigma mudou. A gente ainda estava em janeiro quando se iniciou. Vai saber o que a gente vai estar falando em dezembro. Tem muita coisa para acontecer esse ano. É bom ficar ligado no resumido para não perder esses passos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. We're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Também nas férias, tava eu lá na academia, tranquilo, sem pensar em resumido, quando o Mark Zuckerberg posta no Instagram aquele comunicado sobre as mudanças na moderação de conteúdo no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas da Meta. Eu confesso que dessa vez eu quase interrompi as férias, mas também preferi esperar, primeiro, em respeito ao meu descanso, e segundo, porque eu queria me dar a oportunidade de deixar as coisas acontecerem, desenrolarem e eu pensar um pouco mais sobre isso. E pensando sobre isso, sobre essa mudança de postura do Zuckerberg, eu me lembrei de um detalhe que eu comentei aqui em algum episódio. Umas coisas que parecem besteira quando a gente está falando, né? Uma das que eu falei foi sobre essa mudança de vestuário do Zuckerberg, que passou a usar cordão, cabelo maior, umas roupas que ele estava fazendo com designers. E aí um outro detalhe também, que foi quando teve o atentado do Trump, o tiro que acertou a orelha dele, que o Zuckerberg fez um comentário que a atitude do Trump logo depois de tomar o tiro e levantar tinha sido muito badass. Yeah, I mean, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But muito valente, uma coisa meio, uma tradução livre seria mais ou menos isso. E me chamou a atenção o comentário porque o Zuckerberg sempre teve posições mais progressistas, inclusive contribuindo, doando para vários projetos com esse tipo de abordagem. Aquilo ali já tinha indicado alguma coisa para mim, mas acontece que esse alinhamento político ficou muito mais explícito. Quando chegou às eleições, a gente viu esse apoio do Zuckerberg e de todos os outros CEOs de Big Tech, um apoio quase que restrito ao Trump, se aproximando do poder em busca de proteção e de benesses com esse novo governo. E talvez isso explique essa transformação da Meta num modelo menos ativo na moderação de conteúdo, vamos dizer assim. Bom, primeiro de tudo, o que aconteceu foi um desmonte do sistema de moderação da Meta. Eles encerraram o programa de checagem de fatos por terceiros que eles financiavam e vão substituir a checagem dos fatos por notas da comunidade, que é um modelo semelhante do Twitter, do X, em que os próprios usuários indicam que determinado conteúdo tem problemas, é mentiroso ou o que seja. Tem várias questões aí por que isso não vai funcionar. Primeiro, porque é facilmente manipulável. Você pode atacar esse sistema e dizer que uma coisa que é verdade é mentira e o próprio sistema automatizado vai aceitar aquela nota ali. Isso, obviamente, aumenta a desinformação, a circulação de mentiras e tudo mais. Depois, para completar e acentuar as mudanças, eles realocaram a equipe de moderação, tiraram da Califórnia e mandaram para o Texas, que é um sinal bem claro, assim, né? A Califórnia é o estado mais progressista dos Estados Unidos e o Texas talvez um dos mais conservadores. E a Meta também simplificou essas políticas de conteúdo. Agora tem menos restrição sobre temas sensíveis
Então pode falar sobre imigração, pode falar sobre identidade de gênero, pode dizer que orientações sexuais são doenças, porque isso seria liberdade de expressão. Isso tudo, como eu disse, vai aumentar a circulação de desinformação, discurso de ódio. Isso aí tem impacto real, impacto verdadeiro na sociedade. Com mais discurso de ódio circulando, mais gente que é alvo desse discurso pode sofrer consequências no mundo físico. Até para a própria Meta, essa nova abordagem pode ter impacto, porque os anunciantes podem achar muito arriscado anunciar nas plataformas da Meta e acabarem associados num ambiente mais polarizado ou aparecer ali lado a lado com conteúdos bem questionáveis. O discurso da Meta para sustentar essas mudanças é o da liberdade de expressão, nesse conceito bem absoluto de liberdade de expressão que tem nos Estados Unidos. Mas, na verdade, isso aí é um movimento comercial, né? Eles reduzem os custos, aumentam o engajamento através de polêmica, que a gente sabe que é o que funciona, e acaba tendo esse retrocesso na moderação digital que a gente vinha, pelo menos, vendo nos últimos anos. E o Zuckerberg, não satisfeito com esses anúncios todos, também defendeu que o ambiente corporativo dos Estados Unidos está muito feminino e precisa recuperar sua energia masculina. Kind of masculine energy, I think, is good. And Yeah. obviously, and I think having a culture that celebrates the aggression a bit more has its own merits. Ele deu essa declaração, obviamente, no podcast do Joe Rogan, onde mais. Isso gerou uma controvérsia, porque vários especialistas em psicologia e estudos de gênero dizem que as culturas corporativas hipercompetitivas e agressivas aumentam o esgotamento profissional, a rotatividade de funcionários e acabam também minando a inovação nas empresas. Então esse discurso do Zuckerberg se alinha a um movimento mais amplo de valorização dos traços masculinos na política, na cultura, que agora está impulsionado pela ascensão dos influenciadores que estão aí no entorno do Donald Trump. Muitos artigos, inclusive, foram escritos sobre como essa mudança de postura do Zuckerberg pode ter a ver justamente com a aproximação que ele fez desses influenciadores, desse tipo de cultura, alguns apontando até a aproximação dele com as artes marciais, com o UFC, como mais um dos fatores que levaram a essa mudança de postura dele em relação ao que ele praticava antes, além da idade. Zuckerberg já está com 40 anos agora, não é mais um menino, não está mais a fim de agradar ninguém, ele já tinha anunciado isso, resolveu fazer o caminho mais fácil, que é o caminho individualista. Talvez isso tudo possa ser uma boa oportunidade para o jornalismo profissional. Com as redes menos confiáveis como fonte de informação, vai haver necessidade de fontes jornalísticas mais confiáveis e robustas. O Twitter já deu exemplo do que pode acontecer, a perda de credibilidade, o caos informacional. Então é possível que uma revalorização do jornalismo profissional, da curadoria, da apuração rigorosa, ressurja. Eu acredito que muita gente quer notícia boa, bem apurada e confiável. E eu acho que se você está aqui ouvindo o resumido, é porque você também deve pensar assim. Ao longo do ano a gente vai ver se esse desmonte da moderação da Meta é um risco ou se vai ser a libertação da censura que o Zuckerberg prega que vai ser. E também vamos ver os resultados dessa aliança entre as Big Techs e o governo, formando essa verdadeira oligarquia tech. O que isso vai significar para a democracia? Se o Twitter, hoje X, for algum prenúncio do que a gente pode enfrentar com essas mudanças nas principais plataformas digitais do mundo, olha, o futuro não tá bom não. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Who wants to play Bodies, Bodies, Bodies? Corpos, 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 ou Bodies, Bodies, Bodies. É um filme de 2022 que eu só vi agora nas férias, da A24. Tudo que eles fazem normalmente acaba valendo a pena assistir, já tem lá uma estética e uma narrativa bem própria. Eu não tava botando muita fé quando fui ver esse filme, achei que ele era meio boberol demais, apesar de eu gostar de boberol. Só que me surpreendeu a crítica que tem à cultura digital. Vou falar muito mais do que isso não. Um grupo de amigos vai para uma casa para fazer uma festa durante um tornado. Obviamente falta luz, falta tudo. Pelo nome você já imagina que morre um monte de gente. E tem esse recorte. Inclusive tem uma passagem sobre o podcast que eu chorei de rir. Tem que traduzir ou botar em inglês aqui mesmo alguma hora, que eu acho que vocês também vão gostar.
Essa semana teve o Grammy. Entre os premiados estavam o No Worries, que é uma dupla formada pelo Knowledge e o Anderson .Paak, 2 rappers, produtores, que fazem vários discos muito bons, com uma pegada hip hop, mais uma coisa instrumental, meio jazzy às vezes. Eles são de Los Angeles, eu sou bem fã deles e eu não sabia que tinha saído um disco novo deles. Não só saiu, como ganhou o Grammy. Eles já trabalharam com muita gente, já produziram faixas pro Dr. Dre, pro Keytranada, Schoolboy Q, Jack Garrett, pro Mac Miller, pro um monte de gente. Eu acho eles muito fera, confere aí que você vai gostar. Nesse episódio você ficou sabendo como a tecnologia está criando uma geração cada vez mais isolada e antissocial, que a startup chinesa DeepSeek sacudiu o mercado de IA, que a Meta abandonou os programas de checagem de fatos e se alinha cada vez mais com Trump, que escolas enfrentam uma epidemia de brigas filmadas para as redes sociais, que artistas estão se revoltando com os algoritmos do Spotify e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. Isso ajuda demais o programa. Você pode achar que o seu post no Instagram, no Twitter, no WhatsApp não conta, mas conta muito. As pessoas seguem a dica das pessoas que elas conhecem. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e o design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.